7h28, como a gente disse, rápido intervalo. Já voltamos aqui com o Transamérica Notícias desta manhã de quinta-feira. Antes da gente ir para nossa entrevista com o vereador Alan Leal, já tem aí alerta enviado pelo INMET, tá? Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu um novo alerta de baixa umidade relativa. Campinas está no meio disso tudo, tá? Então, vai se preparando. O Lobinho já estava aqui com a garganta aí seca. Vai ser o dia todo. Já emitiu um alerta seco. De baixa umidade relativa para hoje. Campinas está no meio disso tudo, Sumaré também. Todas as nossas cidades aqui da região metropolitana, São Paulo também não escapa, apenas a faixa litorânea, tá? Escapando desse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos pra praia. É o que sobrou. Apenas a faixa litorânea do estado de São Paulo que escapou do alerta de baixa umidade relativa. O resto, meu povo, tá tudo aí sujeito a umidades na tarde de hoje menores do que 30%. Algumas regiões podendo ir até abaixo de 20%, entrando em estado de alerta. Então, segue aquela dica. Muita água, evite aí a exposição nos períodos mais críticos, que é daí praticamente do meio-dia até as 4 horas da tarde. Bom, agora sim, vamos seguir aqui com o nosso Transamérica Notícias desta quinta-feira, recebendo aqui nos estúdios o vereador de Sumaré, Alan Leal, com quem a gente agradece esse contato, essa gentileza aqui de atender a Transamérica Campinas. Muito bom dia, Alan. Flávio, bom dia. Daniel Lobinho também, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder trocar essa ideia, passar um pouco do trabalho que a gente faz na causa animal, não só na cidade de Sumaré, mas em toda a região. Vamos lá, vamos falar exatamente de uma causa que ganhou muito protagonismo justamente neste século. Tivemos aí nomes, né, ligados a essa causa se tornando vereadores, ganhando aí protagonismo também na Assembleia Legislativa. E hoje a gente tem praticamente em toda a Casa Legislativa 1, 2, 3 até vereadores que têm, né, essa militância nessa área. Como é que o senhor vem acompanhando também essa evolução, né, de ter esse cuidado, e hoje a gente fala, né, não é só mais o animal, é o bem-estar animal, mudou até essa nomenclatura, né? Flávio, eu acho que isso é muito importante para que a gente possa realmente avançar na proteção dos nossos animais, porque ontem mesmo nós tivemos um caso que foi em Sumaré, porém finalizou na cidade de Hortolândia, que um senhor pegou o animal dele, ele é o tutor, ele pegou o animal e deu umas 6, 7 pauladas na cabeça. Nossa. E a justificativa foi que o animal tentou avançar nele. E ele falou uma coisa que me deixou muito, sabe, assim, pensativo. Ele falou assim, não, mas eu sempre tratei meus animais dessa forma. Ou seja, se não tivesse alguém vendo a situação que ele deixou o animal, se não tivesse um vizinho que tivesse a coragem também de levá-lo para que a gente pudesse levar a polícia, para que a gente pudesse prendê-lo, inclusive ele ficou preso, né? Vai ter uma audiência de custódia que aí a gente vai saber se o juiz vai liberar ou vai continuar mantê-lo preso. Mas se não tivesse isso, seria mais um animal que poderia ter sido morto de uma forma absurda. Porque, infelizmente, as pessoas acham muito normal isso ainda. Então, essa política que ela tem avançado, que nem a lei sanção, que mudou a tipificação, que agora é crime, o maus tratos, a pessoa é inafiançável, ela fica presa mesmo. Então, esse é um avanço. Eu acho que é muito importante que todas as cidades tenham representantes da causa. Na cidade de Sumaré, nós aprovamos dezenas de projetos de proteção, de bem-estar para os nossos animais. E eu acredito que o nosso pioneiro, que é o delegado Bruno Lima, que criou esse movimento do Cadeia para Maus Tratos, ele vem avançando em várias cidades. No sábado passado, nós inauguramos a Embaixada do Cadeia para Maus Tratos na cidade de Sumaré, onde a gente vai discutir políticas públicas para o bem-estar dos nossos animais. Interessante ver essa evolução também, porque no início, né, a gente vai aqui voltar a nossa, porque a gente é da tempo da fita, né? Então rebobina a nossa fita, volta lá para trás.
quando se chegava a uma casa legislativa, um vereador, um político, né, desse porte, se tinha até uma forma caricata, né? E se até se fazia comentários jocosos contra esse político que chegava lá. Eu estou aqui citando, mas vamos lembrar o caso de Feliciano Naime, né, que acho que foi um dos precursores dentro da situação legislativa aqui na nossa região. Chegou a ser deputado estadual. Mas no início, era dos cachorrinhos e tal. Hoje mudou isso. Sim. Hoje, praticamente, um representante dessa causa vai ter... Não importa o tamanho da casa, vai ter pelo menos um, né? Isso. O Feliciano foi uma pessoa que a nossa atuação ela é diferente da do Feliciano. Feliciano ele foi, né, o deputado, o vereador, que ele atuava com políticas públicas para o bem-estar do animal. Sim. O nosso trabalho, além de ser todo o trabalho de vereador, de deputado, nós também somos o militante que vai, resgata. Então nós trouxemos um perfil diferente. Por isso até que a gente fala que o Bruno é o pioneiro, porque o Bruno foi aquele que pegou o auxílio policial, ele como delegado, e a gente começou a atuar nos casos de retirar os animais que vivem em situação de maus tratos. Então eu acho que trouxe uma roupagem diferente. O Feliciano realmente foi uma pessoa que ajudou muito e que no passado, até a castração, que hoje o controle populacional é muito importante, no passado, eu estava até conversando ontem com o pessoal que foi até prefeito de uma cidade vizinha nossa aqui, nossa, agora até fugiu o nome, mas ele foi prefeito e ele falando que na época dele, o pessoal saía com a carrocinha para retirar os animais, para fazer a eutanásia, e o controle populacional era assim. Então, para a gente ver o quanto nós avançamos, porque hoje, por exemplo, na cidade de Sumaré, nós castramos mais de 6.500 animais. Então, foi algo que nós avançamos e que no passado não existia. Quando eu chego como vereador eleito em Sumaré em 21, o bem-estar animal era apenas um departamento. E ele era vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e não poderia receber recursos. E hoje nós temos uma Secretaria de Bem-Estar Animal na cidade. Então, ou seja, é um avanço. Eu acho que todos os prefeitos precisam ter esse olhar, né, para a causa animal, porque hoje muitas pessoas têm uns animais como seus filhos, né? A pandemia trouxe muito isso, né? Já vinha num crescimento, né? E com a pandemia os animais se tornaram ali membros efetivos da família, não é verdade? Isso e tem, que nem nós tivemos um caso recente de um animal que o seu tutor jogou ele numa piscina. O Bruno até postou isso na rede. O tutor jogou na piscina, não sei se foi qual a intenção dele, mas o animal praticamente estava se afogando ali. E aí a gente quer entender às vezes que forma que o animal é tratado, porque isso nós vimos, né? Que forma que ele é tratado entre quatro paredes, de forma que ele é tratado dentro da sua residência. Então são coisas, Flávio, que a gente precisa conscientizar as pessoas, sabe? Infelizmente, maus tratos não é apenas não ter água, não ter ração, são várias situações que deixam o animal em maus tratos. Hoje, né, nessa evolução, nessa área do bem-estar animal, como o senhor mesmo disse, existe um departamento que se torna, então, aí um órgão muito mais importante, mas existem também departamentos dentro da Polícia Civil com estrutura, né, para investigação. Existem mais e mais organizações, isso cresceu muito, né? Como eu citei agora há pouco, antigamente existia um tratamento preconceituoso, caricato para cima dessa área. Discutindo o bem-estar animal, se a cidade está parada ali, são várias situações. Há problemas na saúde, há problemas na educação, há problemas na infraestrutura, há problemas com o bem-estar animal. Há um problema de zoonose. Se não tiver esse tratamento, se não tiver um acolhimento, podemos ter aí problemas de zoonoses. Podemos ter, por exemplo, uma leishmaniose para um cãozinho que está na sua casa. E isso atingindo um ser humano. E é uma doença praticamente incurável. Então, uma coisa pode levar a outra. Por isso a importância, né, dessa discussão. E isso que você falou, Flávio,
é importantíssimo que as pessoas saibam que você precisa vacinar seu animal, que você precisa cuidar, porque dá carrapato, realmente, dá pulga. Tem casos que a gente recebe de denúncia de pet shop, que o tutor leva o animal para tosar, e a hora que a tosadora pega o animal, cheio de carrapato, cheio de pulga, e às vezes a pessoa, eu não sei se por falta de conhecimento, ela nem imagina que precisa tratar o animal, né? Você precisa prevenir algumas doenças para que nem a gente fala na castração. Ela é importantíssima também para evitar várias doenças. Não apenas que estejam animais abandonados. Porque qual é o maior problema hoje para nós? É local. Aonde você vai colocar o animal quando você resgata. Ontem mesmo nós resgatamos um animal, nós temos mais dezenas de denúncias de maus tratos e a gente não tem onde colocar. Então eu até cito a importância das ONGs. Aqui na cidade de Campinas tem várias ONGs que são parceiras, que cuidam realmente dos animais, que fazem um trabalho sério, que eu acho que isso também precisa ser colocado em pauta. Isso é importante. Vou até colocar aqui uma situação vivida lá no Clube Cultura. Para quem conhece o Clube Cultura aqui, eu sou diretor de comunicação lá, e nós tivemos um problema muito grave, viu, Daniel Lobinho, lá no Cultura, com abandono de animais. Nossa. Abandonos de cães. Por quê? Lá uma concentração grande de pessoas, são praticamente 6.000 pessoas, que não todas juntas, mas há uma movimentação. E aí o pessoal que não quer mais cuidar do cachorrinho, deixa ali na porta, porque lá tem restaurante, lá tem o pessoal usando quiosque, então vai ter alimentação. E o pessoal olha e tem esse cuidado realmente, tem esse carinho, né, por aquele cãozinho. Mas foram, se não me engano, foram pelo menos uns 6 a 7. Assim, não todos ao mesmo tempo, mas 6 a 7 que foram lá deixados. Nossa. Cães, cachorros de grande porte, inclusive, que ficavam lá no clube. O clube teve que fazer o quê? O acolhimento. O acolhimento desse cãozinho, fazer o tratamento dele, fazer uma castração, toda a vacinação, para conseguir fazer aí, no final das contas, a doação. Aí entregar ele a um tutor. Ainda bem que isso foi resolvido. Mas, olha também, esse é um exemplo. Quantas outras situações isso acontece? Foram 7 ou 8 no período do ano passado. Quantos outros lugares tem isso? Ainda bem lá no clube tem essa possibilidade de ter um acolhimento, uma ajuda e um tratamento e dar uma destinação correta. Ainda bem. Mas quantos outros não tem? Se abandona lá no frio. Quantas vezes a gente já viu? O cara vem com uma picapezinha, abandona um cachorrinho no meio de uma estrada de terra lá e vai embora. Quantas vezes? Porque agora tem também câmeras para todos os lados, né? E aí eu lembro uma identificação que foi feita. O cara foi preso, entre aspas, porque não fica detido, né? Mas tem que responder. O cara vai lá, pegou, jogou o cachorro e o cachorro perdido falou: cadê eu? Por que tu me deixando aqui? É um absurdo, um absurdo. É terrível, né? Isso. Não, e hoje em dia virou mais constante, né? O abandono. E é engraçado que o texto... Tá mais constante hoje? Tá mais constante. E o texto é o mesmo. A pessoa manda mensagem, fala: eu tenho um animal aqui, não se adaptei, não tenho onde colocar, você tem que vir buscar hoje. E ainda te colocam assim, que você tem a responsabilidade de buscar. E a pessoa, ela esquece que ela é a tutora. Então, se ela estiver abandonando, ela está cometendo um crime também. E quando você fala isso, a pessoa fala: não, a responsabilidade é de vocês. E a ONG? A ONG não tem... A ONG tem que ir lá buscar o animal, como se a ONG tivesse a responsabilidade. Então, acho que as pessoas precisam entender isso. Acho que tem muitas coisas que precisam ser colocadas em pauta. Por isso a importância de ter realmente representantes no legislativo, de pessoas que realmente discutam. Em Sumaré, nós aprovamos um projeto de lei que para iniciar o estudo desde do infantil, para que as crianças aprendam a respeitar os animais. Porque nós tivemos alguns casos, um recente, foi final do ano, que a criança pegou o animal e começou a jogar o animal como se fosse um brinquedo. E aí, quando eu vi aquilo, aí nós fomos fazer, era um gato, nós fomos fazer o resgate, eu fui conversar com a criança. E a criança falou assim pra mim: então, é meu brinquedo, você não pode levar meu brinquedo embora. E aí ali, o que eu fiz? Eu peguei,
comprei um brinquedo, dei de presente para criança e falei, isso aqui é um brinquedo. Ah, mas aqui em casa minha mãe nunca me falou isso. Então são coisas, criança, né? E criança, ela é sincera, né? Sim. Ela fala aquilo que ela... Então, eu acho que isso é necessário também. Sim. Como é que está a situação na cidade de Sumaré? Como hoje é esse atendimento, como são as regras, né, da cidade de Sumaré para esse acolhimento, e se há uma infraestrutura hoje básica para fazer esse tipo de trabalho? Então, hoje o atendimento ele é de segunda a sexta, mas quando nós iniciamos lá era de terça a quinta, só no período da tarde. E foi uma das reivindicações que eu fiz para o prefeito na época, e falei, prefeito, nós precisamos avançar nesse sentido, e o prefeito acolheu o pedido. Hoje o atendimento avançou muito, precisamos avançar muito mais. Eu acho que nós precisamos descentralizar o atendimento na cidade, porque Sumaré é uma cidade cortada por 2 rodovias. Então são regiões que dependendo do ponto que você sai, você vai levar 1 hora, 1 hora e meia. Dependendo da situação do animal, ele morre. E então nós precisamos avançar. Eu tenho um projeto que eu estou apresentando na cidade para a gente, para 2025, a gente trazer junto com deputados recursos para colocar um hospital veterinário na cidade, para que a gente possa realmente... Porque hoje o atendimento lá é das 8 às 17. Então se o animal passar mal após o horário de final de semana, não tem onde levar. Se a pessoa ela não tem condição de pagar uma clínica particular, o que vai acontecer com o seu animal? Então são coisas que nós precisamos repensar. Eu acho que Sumaré precisa também de um hospital público para os humanos, para as pessoas, mas também para os nossos animais. O senhor também é advogado, né? Cursou Direito e é especialista em Direito dos Animais. Já teve muitas ações que o senhor teve que usar da prerrogativa de advogado para poder salvar alguns animais? Diversos casos que nós tivemos que, inclusive, brigar em algumas instâncias para que a gente não tivesse que devolver os animais. Porque o tutor vai, ele ainda... Você vai, resgata o animal e ele ainda entra com a ação dizendo que ele estava correto. Só que ele não apresenta para nós carteira de vacinação, ele não apresenta um local que não seja insalubre. Então, assim, eu falo que o direito é uma área que quem estiver defendendo o seu lado vai fazer a melhor defesa, né? E eu falo às vezes eu recebo ligações de pessoas, mas o animal, eu falo, gente, o animal precisa ser tratado como o ser humano também. Não dá para você tratar como objeto igual vocês tratam. E infelizmente isso só vai avançar quando as pessoas forem penalizadas, que é o que tem avançado agora com essa lei sanção. Então, dentro do direito animal ali, eu acho que precisa avançar muito, porque nós temos também, além dos animais domésticos, que é os pets, nós temos também inúmeros animais papagaio, por exemplo. As pessoas, às vezes, eu tô com um caso de um papagaio que ele tá com tumor. E aí quando eu falei, e a documentação desse papagaio? A pessoa, não, mas não tem documentação. Eu falei, então você tá cometendo um crime. Não, mas eu sempre tive um papagaio. Eu falei, mas você precisa regularizar. Nós tivemos um caso na cidade de Santa Bárbara, que a pessoa comprou um sagui e deixou lá num pet shop, numa clínica lá, a amostra lá como se fosse o chamariz Isso é proibido. Aí peguei a documentação também não estava. Aí a Polícia Ambiental foi lá e deu um prazo para eles regularizarem, já regularizaram, mas utilizavam o animal como uma vitrine. Então são coisas que não dá mais, igual antigamente, que no circo que você ia, o animal era exposto. Então, assim, já avançamos? Já, mas precisamos avançar muito mais. Até para falar nessa área, a gente teve nesta semana, aqui em Campinas, na rodovia Dom Pedro, a prisão de um homem que estava com 68 pássaros silvestres. É uma coisa mais ou menos rotineira. Por muitas vezes a gente encontra esse tipo de informação, registra esse tipo de notícia. O que me chamou mais a atenção não foi nem a quantidade de pássaros com ele apreendido. Foi que este homem estava sendo
detido pela 10ª vez pelo mesmo crime. Ou seja, para ele tanto faz como tanto fez ser detido, porque ele vai ficar solto. Você está aí, cadeia para maus tratos, né? Para quem está aqui acompanhando a Transamérica Campinas, o Alan Leal está aqui vestindo com uma blusa de frio, cadeia para maus tratos. E esse é um exemplo, né? Sim. Da impunidade. Em tantas áreas que a gente tem no Brasil, mas é mais uma área, mais um exemplo. O cara estava sendo detido pela 10ª vez e tanto faz como tanto fez. Com certeza vai ser detido uma 11ª. Porque a punição não existe. A punição para crime, para animais, até a gente fala de exóticos. Tem alguns animais. Nós tivemos um caso de que uma pessoa tinha iguana, ela tinha sagui, ela tinha acho que uns 20 animais, 20 cachorros. E aí ela foi presa pelo quê? Pelos cachorros. Ela não foi presa pelos exóticos. Porque realmente a lei precisa ser mudada nesse sentido. E é uma das brigas que os deputados federais já têm lá no Congresso, é que realmente a pena aumente. Porque senão, é o que você falou, senão virou rotina. Pra ele tanto faz. Pra ele é normal. É a 10ª vez. É normal, né? Ele estava no telefone lá, largado no acostamento, olhando. 10ª vez sendo levado para a delegacia, registra mais um BOzinho e segue o jogo. E o que eu recebo muito é caso dos silvestres, às vezes de gambazinho. E o gambazinho, você não tem às vezes um veterinário que é especialista. E os municípios também não. Uhum. Então acho que isso também precisa avançar. Acho que foi até apresentado aqui na cidade. O Vandão na época me apresentou um projeto aqui que eles estariam construindo um centro para tratamento de animais silvestres. Então acho que isso se torna algo como referência, porque nós não temos realmente. Hoje, se você tem um problema com animal silvestre, você vai ter que pedir auxílio da mata ciliar, alguma coisa nesse sentido. Mas você não tem algo próximo aqui para você levar o animal. E o cuidado com os animais, não só os pets de casa, mas também como silvestres, cavalos, as vacas, tem que ser visto com muito cuidado e muita atenção, né? Inclusive, como proteger o próprio animal. Se você deixa ele meio solto, o que acontece? Há vários acidentes, como aconteceu com o prefeito de Nova Odessa, com o Leitinho, que causou aí a morte do seu secretário, né? Um cavalo na rodovia, e aí... Tivemos também recentemente um acidente na John Boy, com os cavalos que estavam entrando na Avenida John Boy, esse que você citou do Leitinho, os cavalos invadiram a rodovia dos Bandeirantes. Aqui um outro acidente, não terminou, graças a Deus, com um óbito, mas um acidente gravíssimo, porque ele desvia de um cavalo e acerta um poste. E eram 3, 4 cavalos que estavam na John Boy no lote. Tivemos há muito tempo atrás um acidente que veio a óbito, sim, aí um motociclista na John Boy. Então é uma coisa que a gente pensa, cidades gigantescas, como a gente tem aqui, a metrópole que é Campinas, mas Sumaré também é grande, Hortolândia, mas você ainda tem essa cara de rural. E animais de grande porte invadindo rodovias, avenidas. A maior via de Campinas é a John Boy do Norte. Isso ainda acontece. É uma rotina, infelizmente, né, nos grandes centros. E realmente é o que você falou. Os grandes portes dificilmente tem locais que acolhem. Sim. Lá, por exemplo, nós temos na prefeitura, nós não temos um local adequado para grande porte. Então você não consegue acolher hoje. Então acho que isso precisa avançar também. Principalmente, como você falou, nós temos área rural. E tem várias situações que o animal, nós tivemos alguns resgates que nós fizemos, que o animal ele estava exposto ao sol, sem água, sem feno, sem nada. E aí eu fui conversar com a pessoa que estava lá, porque nunca ninguém é o tutor, porque não quer ir preso, né? Aí o cara falou, não, mas esse animal tá aí há muito tempo. Aí eu falei, tá, mas ele viveu a vida toda assim. E aí, pro animal da onde ele tava ali sair pra uma pista, porque foi lá na Emílio Bosco, no Matão, e causar um acidente, rapidamente. E as pessoas precisam entender que o animal precisa ter um local adequado. Não dá para deixar dessa forma. Principalmente quando você tem as rodovias.
Essa fatalidade que aconteceu com o Mota, que era um grande parceiro nosso e quase levou a vida do Leitinho também, que é um protetor dos animais. E aí você vê uma situação dessa, você começa... Eu acho que teve um caso também na época do rodeio em Hortolândia. Sim. Um acidente há muito tempo, vamos botar, eu acho que foi uns 10 anos. Um acidente, foram uma série de engavetamentos na Campinas Montemor, com cavalos que deixaram ali a região do rodeio de Hortolândia, invadiram a Campinas Montemor e várias pessoas feridas. E um dos acontecimentos daqui foi a morte, né, de um dos Beethoven aqui do Giovanetti Campinas. Ele estava indo lá estava sendo levado, né? Estava dentro do carro, o carro se envolveu no acidente e esse cachorro, que era um símbolo aqui de um dos bares mais conhecidos da cidade, infelizmente não resistiu. Então esse também é outro exemplo. E esses são exemplos que realmente precisamos avançar nesse sentido. Acho que animais de grande porte, e tem cidades que você pergunta, porque como a gente atua em várias cidades, que o pessoal não sabe o que faz. Mas o que eu vou fazer com cavalo? O que eu vou fazer com boi? A pessoa não sabe o que vai fazer. Então são políticas que precisam avançar. Eu vejo que tem muitas cidades que têm avançado. Acho que Nova Odessa, inclusive, vai inaugurar um centro de bem-estar animal. Então eu acho que tudo isso ajuda também a população. Porque eu sei que a gente recebe muitas críticas às vezes. As pessoas falam, mas tanta coisa para vocês cuidarem e vocês vão cuidar do cachorrinho, do gatinho. Eu escuto isso também. A gente tem esse preconceito, né? Mas eu falo, nós somos em 21 vereadores. Nós temos 20 para cuidar da causa humana. E eu cuido da causa humana também, que eu tenho um trabalho social, mas eu cuido dos animais. Então acho que se todo mundo fizer um pouquinho, as coisas vão melhorar. Né? Cuidando, lembrando, zoonose. Cuidando desse animal, você cuida do ser humano. Cuida do ser humano. Falando em parte social também, eu vi que o senhor participou de resgate e de ajuda de várias pessoas, resgate de animais lá no Rio Grande do Sul, né? Que o senhor falasse pra gente como é que foi essa experiência e como foi a sua visão dessa tragédia que aconteceu lá no Sul. Lobinho, nós recebemos um chamado do delegado Bruno. Cada cidade tem um embaixador. Então o Bruno criou esse movimento e aí ele fez um chamado e falou, quem puder ir para o sul para a gente ajudar. E prontamente nossa equipe já foi para lá, nós fomos com 4 carros para lá. E eu vou te falar uma coisa, eu já tinha visto de tudo na minha vida. Mas você chegar e não ter onde dormir, você não ter onde tomar banho, para você que sai você tá na sua casa, às vezes você acha, o chuveiro não tá muito quente. Tá no conforto do lar. Você tá no conforto. Aí você tá na sua cama, e aí você não tem onde dormir, você não tem onde tomar banho. E você olhar nos olhos das pessoas e as pessoas falarem, eu perdi tudo. Mas não é só o material. É a história das pessoas, é os familiares. E nós fomos para ajudar as pessoas e salvar os animais. E algumas pessoas, elas falavam para nós, eu só quero salvar meu animal porque deixaram ele para trás. E aí você entrar numa casa e você olhar as fotos na parede, você vê o registro da história das pessoas. Isso é muito... E tem muitas coisas que nós não postamos nas redes sociais porque não cabe. E você vê corpos de animais, corpos humanos, sabe? São coisas que eu acho que na minha vida, eu tô com 41 anos de idade, eu nunca passei nada nem perto do que eu presenciei lá. Eu acho que é uma tragédia realmente, e que tem pessoas que falavam pra mim assim, eu só quero tomar água. Nossa. Eu só quero tomar água. E aí você passa a valorizar muita coisa. O brasileiro é muito solidário. Ali, a hora que nós entramos na água com o barco, e ali você não pensava em nada, porque a hora que você entra aquela água tava, sabe, o cheiro dela já com cheiro de animais mortos, de humanos mortos, sabe?
E ali você se joga na água para querer realmente salvar. E aí quando você sai de lá, aí você vê uma corrente assim de pessoas e falam, viu, o que vocês precisam? Ah, só tô com essa roupa, não sei o quê. A pessoa fala, não, ó, põe essa roupa aqui que nós vamos mandar lavar essa daqui. A pessoa traz a sua roupa lavada, traz a sua roupa seca. Ali, aí já tinha o pessoal em ponto de atendimento com café, para aquecer as pessoas que estavam lá. Então você entende que o brasileiro, ele é solidário. E ali, eu não quero criticar A ou B ou C, esse não é o meu papel, mas ali eu vi que era a população. Ali era o povo pelo povo. E eu via que o pessoal que era mais técnico, não, a gente não vai poder entrar nessa água, porque essa água está contaminada. Mas e o salvamento? E o como salvamento? Fica? As pessoas como ficam? E as pessoas que saíram? Eu vi gente que veio. Eu encontrei com pessoas lá que. Médico veterinário que saiu de Manaus. O cara saiu de Manaus para ajudar. Então, assim, isso para mim ficou uma lição. Eu falo que eu deixei minha esposa, deixei meu filho com o intuito de ajudar. E ali a gente esquece tudo de questão política, de questão. É que eu falo, ali é questão de humanidade. Sim. E a gente citou, né, no comecinho aqui do programa. Nós estamos indo para quase 2 meses de uma situação como essa. E ontem, mais uma vez, as chuvas atingindo. E um inverno que deve ser ainda com chuvas atingindo o Rio Grande do Sul. O Guaíba já aumentou de novo. Desde o início a gente fala, é uma situação de ajuda, de questão humanitária, que vai perdurar um tempo muito longo. Eles vão precisar de ajuda, de infraestrutura, por muitos e muitos tempos, né? Ainda. É uma... Assim, eu nem imagino, não consigo nem imaginar. A gente vê pelas imagens da televisão e tal, mas como você esteve lá para relatar, eu imagino que é algo que nunca vai sair da sua cabeça. Não, e situações de perigo. Nós teve uma situação que nós fomos... A Roberta, que é de Americana, representante nossa, a gente foi salvar... Na hora que nós chegamos no ponto de acolhimento, uma pessoa chegou, abordou a gente e falou, ó, vocês precisam ir lá salvar meus gatos. Eles estão num prédio, aí passou o endereço, e aí a gente não entendia por que ninguém ia resgatar. E aí colocamos que lá você colocava no GPS e ia com o barco. E aí a Roberta olhou pra mim e ela falou assim, por que será que ninguém vai resgatar esses animais? Porque existiam vários grupos de salvamento lá. E aí quando a gente coloca no endereço, deu acho que uns 4 quilômetros. E a hora que nós vamos passando de barco, o pessoal que é de lá, o pessoal falou, viu, ali não dá pra ir não. Mas por que não? Ali não dá. Ali a gente tem que pedir apoio. E tem um lugar lá que é o Carandiru. E aí quando você passa, é um prédio. E aí você vai entendendo a dificuldade. E aí o pessoal que tava lá, tinha até um pessoal de bombeiro, mas não era nem de lá, era de Santa Catarina. E estavam com arma, tudo lá, com fuzil. E aí falou, vamos escoltar vocês. Por quê? Porque eles estavam assaltando lá. Não. Eles estavam levando barco, levando motor, levando celular. E assim, numa situação que a gente tava. De você tentar ajudar e as pessoas cometendo crime. E assim, teve situações na noite anterior que o pessoal deram tiro na água para afastar o pessoal. Então, assim, o risco de vida também, né? Porque querendo ou não, você, além da questão de doença, tem a questão de você tomar às vezes um tiro, uma bala perdida lá, né? Então, senhor. É complicado. 8 horas mais 2 minutinhos. A gente quer agradecer muito a sua presença por aqui. Falamos aqui com o vereador Alan Leal, né, Paradela, que um parlamentar, vereador pré-candidato também à reeleição lá em Sumaré, né? Isso, eu sou pré-candidato à reeleição. Para a gente continuar com esse trabalho, avançando na causa. Eu acho que a gente avançou bastante, mas precisamos melhorar muito ainda. Acho que temos muito que conquistar. Deixar um abraço também para os meus amigos vereadores que estão acompanhando. Deixar um abraço para o meu amigo que é pré-candidato a prefeito William, que falou, pessoal lá é bacana,
Manda um abraço para todos lá que são pessoas do bem. Muita gente boa. Vamos lá então? Então, agradecendo mais uma vez o Alan Leal conversando com a gente aqui, vereador de Sumaré. Muito obrigado pela entrevista, gentileza, e esses relatos importantes aqui pra gente no Transamérica Notícias. Alan. Flavião, obrigado. Eu sou muito fã de vocês. Eu falo que, para mim, quando eu recebi o convite, eu fiquei até emocionado. Eu falei, poxa, que legal, né? Eu sempre ouvi e agora eu vou poder lá conversar com eles, ter esse momento. Eu agradeço. Até falei para minha esposa, Priscila, que está em casa. Eu falei, para mim vai ser algo muito dentro de tudo que eu já vivi. Quando você tem pessoas que você admira e você vai conhecê-las, eu acho que é muito bacana. Obrigado, que sempre que precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigado, conversando.